Apocalipse, entenda de uma vez parte 7. Nessa série de vídeos não falamos versículo por versículo porque seguimos a tendência dos acontecimentos do livro e suas revelações, as pessoas envolvidas nesses fatos, e do que acontecerá cumprindo as profecias. Hoje abordaremos a passagem mais histórica entre os cristãos. A Bíblia nos manda pesquisar, aquele que tem sabedoria calcule esse número. Ela fala sobre um sinal, uma marca e um número. Então, neste vídeo, vamos analisar uma interpretação muito interessante. Mas, como sempre digo, e vou repetir, até que a profecia se cumpra de fato ela não passa de uma possibilidade. Falamos sobre o sistema anticristo e um ser humano que surgirá em algum momento da história da humanidade que será o anticristo. Trata-se de um sistema político, social, econômico, religioso que é contra Cristo. Esse sistema é a condensação de um espírito anticristo que opera no mundo desde que ele existe. Ele se levantará do antigo território da Babilônia, que depois converteu-se em território persa, depois grego, depois romano. Há tempos as pessoas leem o texto de Apocalipse e ficam atentas apenas ao número 666 tentando descobrir quem é a besta. Mas a Bíblia fala de três coisas: sinal, nome e número. O capítulo 13 une duas informações importantíssimas. Fala de duas bestas, uma se levanta do mar, e outra que se levanta da terra. O texto abre falando da besta que se levanta do mar e em seguida fala de uma outra besta que se levanta da terra. A segunda besta é responsável em trazer de volta à existência a primeira besta que aparentemente morreu mas foi curada, então a terra se maravilha. Quando chega no capítulo 17 de Apocalipse a Bíblia nomeia essa segunda besta como falso profeta. No Apocalipse o sistema aparece da seguinte forma resumida: 7 reinos que estão para trás. A sequência é segundo a história de Israel. São eles Egito, Síria, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma e um outro reino que se formará com o ajuntamento de 10 nações. E de dentro desses 10, sairá um oitavo que é o anticristo. Esses 10 terão poder de reis. Ou seja, ele é resultado de um longo processo histórico que envolve esses 7 reinos. A maioria dos países são democráticos. Até as nações que são monárquicas, são uma monarquia parlamentaristas, e é muito parecida com a democracia. O único lugar no mundo onde a monarquia continua nos moldes antigos, onde o rei é soberano é no Oriente Médio. Então as pistas bíblicas indicam que será da seguinte forma: se levantará um homem ligado a esse sistema anticristo ou à Babilônia. Com muito poder e autoridade e profunda capacidade de manipular os mais inteligentes, capazes, intelectuais. Com poder de convencer reis e governantes e os 10 reis, em uma hora, darão seu poder a ele. Apocalipse 17:12. Isso pode significar uma reunião ou encontro de nações para se fortalecerem e nessa reunião, em um período de uma hora eles darão o poder a uma só pessoa para representá-los. 3 dessas 10 nações sabemos definitivamente quais são: Egito, Líbia e Etiópia. Que está claramente descrito no livro de Daniel. Com o apoio de outros reis ele vai tomar o Egito, e provavelmente irá colocar um dos seus aliados no comando do Egito. E a Bíblia diz que os líbios e os etíopes o seguirão. Daniel 11:43. Repare que nenhum desses 3 estão no mercado comum europeu, e todas as 3 são muçulmanas. A Bíblia nos dá pistas que algo está acontecendo nos bastidores das nações islâmicas e que elas terão parte fundamental no ressurgimento do território da Babilônia. Para apresentar ao mundo este homem, que será um fenômeno, irresistível, um mega estrategista de guerra e se tornará grande com pouca gente como diz em Daniel 11:3. Ele terá uma capacidade demoníaca fora do comum de tomar espaços, conquistar pessoas e governantes. Convencer líderes, tomar nações de uma forma irresistível. Tanto em Apocalipse como em Daniel diz que ele prevalecerá contra todos os que lhe opuserem e batalhará contra os santos e os vencerá. Daniel 7:21 e Apocalipse 13:7. Então,
provavelmente haverá uma pressão sobre Israel depois de algum tipo de guerra, onde Israel iria massacrar os árabes. E aí então entra em jogo a tão esperada União Europeia para promover algum tipo de tratado de paz e vão exigir que Israel abra mão de suas armas. E a Bíblia diz que eles queimarão as suas armas por 7 anos, figurativamente claro, eles abrirão mão de suas armas. Ezequiel 39:9. Então o anticristo se fortalecerá e invadirá a Terra Santa e dominará toda a região. Em Daniel 11:24 diz que esse indivíduo se manifestará e se apossará dos lugares férteis da província. Essas duas palavras são traduzidas como férteis, gordura, mas também significam óleo ou petróleo. Note o que o texto está dizendo: ele se apossará do óleo de Medina. Há uma cidade na Arábia Saudita chamada Medina que é o lugar mais rico da terra, que é onde estão os maiores poços de petróleo do planeta. Então Daniel, há centenas de anos antes de Cristo, disse que esse homem se apossará dos poços de petróleo de Medina. Quem controla o mercado de petróleo no mundo, controla o mundo. Então ele tem interesse no Egito por causa do canal de Suez, por onde é transportado todo o petróleo da região. A coisa tem a ver com domínio econômico e político, comprar e vender. Ninguém poderá comprar e vender sem a marca da besta. Quem rejeitar a proposta dele será decapitado, como diz em Apocalipse no original que suas cabeças foram cortadas com machado. No alfabeto grego e hebraico cada letra tem um valor numérico correspondente. Gematria é o método hermenêutico de análise das palavras bíblicas somente em hebraico, atribuindo um valor numérico definido a cada letra. Em muitos lugares na Bíblia o valor numérico de uma letra ou palavra carrega um segundo significado. Em nenhum lugar da Bíblia o valor numérico dessas letras expressam seu valor primário. Quando João escreveu o Apocalipse, ele não colocou o número 666 e sim as letras correspondentes aos números, Kai, Za e Estigma. O manuscrito mais novo que temos hoje está no Vaticano e se chama Codex Vaticanus, que é do ano 327 d.C. E isto é o que está escrito no manuscrito. Depois que João escreveu o Apocalipse, que calcularam o número e substituíram as letras originais. Com o passar do tempo resolveram colocar o 666 ao invés das letras que João escreveu. Essas letras têm nome, mas a primeira e última dessas duas letras são a primeira e a última da palavra Christus em grego. A letra do meio, que se parece com uma cobra, torna isso o símbolo do anticristo. Há algum tempo os estudiosos da Bíblia começaram a voltar a estudar os manuscritos para ver se tinha alguma pista na forma das letras, não apenas no valor numérico. Walid Shoebat, ex-terrorista, converteu-se ao cristianismo em 1994. Hoje ele alerta o povo americano sobre os grandes perigos que são muito subestimados tanto por nossa mídia quanto por nossos líderes políticos. Walid Shoebat estava assistindo um filme Kingdom of Heaven e se lembrou de algo. Guerreiros islâmicos sempre usam uma bandana escrito em nome de Allah e também uma shahada, que é uma faixa em seus braços direitos. Esse é o símbolo de um guerreiro islâmico. E no filme eles foram fiéis a isso. E isso o levou a conectar algumas coisas. A shahada é uma declaração de fidelidade ao Allah e Maomé e é usado por milhões de pessoas. Walid sugere a possibilidade dessas não serem totalmente letras gregas. Elas podem ser árabes também. Ele argumenta que João escreveu o que viu. E ele pode ter escrito coisas que nós assumimos que eram gregas e talvez não são. Todas as nações a leste de Jerusalém escrevem da direita para a esquerda e todas as nações a oeste de Jerusalém escrevem da esquerda para a direita. Se esta escrita for árabe, não vai da esquerda para a direita mas ao contrário. E isso é o que Walid sugere, uma interpretação válida que está em árabe. Seria Bism Allah, em nome de Allah. O Kai, que parece o X, é quase idêntico a alguns símbolos do islamismo. Esse é o símbolo do Hamas. Outro símbolo da guerra civil do Paquistão. Este é o símbolo da Irmandade Muçulmana. Agora veja o Zai,
é idêntica à letra árabe que representa o nome de Alá, que é o Deus do islamismo. Esta é a bandeira da Arábia Saudita. O estigma é muito parecido com a grafia do nome Maomé, que é considerado o mais recente e último profeta do Deus de Abraão, para os muçulmanos. O sinal que estou apresentando ou sugerindo, pode ser isso. São sinais islâmicos idênticos às formas das letras escritas pelo apóstolo João. De acordo com as profecias de Ezequiel, Daniel e Apocalipse mencionadas neste vídeo e nos anteriores desta série, podemos pensar na possibilidade de João ter escrito algo que não existia ainda naquele tempo, mas que hoje faz todo sentido. Creio que se trata de revelações. Porque Deus diz em Daniel 12:4: E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro, até ao fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. As palavras foram seladas e hoje chegamos ao fim dos tempos, onde o saber tem se multiplicado e Deus tem revelado o Apocalipse, porque, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3:7. Este vídeo continua. Compartilhe esta palavra. Inscreva-se no canal.